Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Voltamos, agora são 7h46 aqui na Prever FM. E na nossa entrevista de agora, Juliana, é sobre navio. Você já viajou de navio alguma vez? Não, mas eu acho que eu não posso muito, porque eu tenho um pouco de problema com enjoo, sabe? Você enjoa muito no navio? É. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer pra ele também, né? Nós vamos conversar com Sérgio Pirajá, ou como ele gosta de ser chamado, Pirajá. Bom dia, Pirajá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo. Tirando a faixa cinza gigante de poluição aqui de São Paulo, tá tudo certo. O Pirajá, ele é tripulante de navio de cruzeiros. E nós temos a primeira dúvida aqui já da Juliana. Você enjoa muito no navio, Pirajá? Eu nunca senti nenhum tipo de enjoo, mesmo nos dias em que o navio balançou mais. Mas tem algumas pessoas que são mais sensíveis e é bem comum você ver os passageiros usando alguns tipos de adesivos anti-enjoo nos cruzeiros. E como é a sua rotina como tripulante de um cruzeiro? Bom, a rotina varia muito de acordo com a sua posição a bordo, né? Então a minha, por exemplo, eu trabalho na equipe de atividades, de animação, né? Então a minha rotina é não ter rotina. Cada dia tem uma grade de atividades diferente, tudo pode ser adaptado, mudado de última hora, mas basicamente fazer as atividades do navio, né? Então jogos, brincadeiras, shows, festas, aula de dança, tudo que você pode imaginar que tem alguém se divertindo, dando risada, a gente estava envolvido. Então começava cedo, fazendo uma atividade, tinha alguns intervalos no meio entre uma atividade e outra, mas geralmente terminando bem tarde, depois da meia-noite, etc. E você trabalha em alguns períodos do ano que tem mais viagens? Como funciona? Os cruzeiros eles nunca param, na verdade, né? Então, assim, os contratos eles são de alguns meses, depende da sua posição, alguns mais curtos, outros mais longos, e você trabalha literalmente todos os dias, sem folgas. Você tem alguns horários livres, né? Você tem horas livres no dia, mas você vai trabalhar literalmente todos os dias. E acabou um cruzeiro, o pessoal desembarcou de manhã, já entra o outro à tarde e a vida segue. Né? Então é uma rotina bem intensa assim, de trabalho, mas dependendo do que você faz a bordo e de como é a companhia e a equipe que você trabalha, você vai se divertir bastante e aproveitar muito também. E qual é o tempo em média que você fica no mar, digamos assim? Se diz em alto mar, longe de terra? Isso, depende do itinerário que você está fazendo. Então, por exemplo, existem alguns cruzeiros que a gente faz chamado de crossing, né, que são os transatlânticos, porque está fazendo a temporada europeia e precisa voltar para as Américas ou o contrário, e daí você tem que cruzar o Oceano Atlântico. E daí, geralmente, esses cruzeiros têm, 7, 8 dias seguidos de navegação, em que você não vê terra nenhuma. Né? Mas, dependendo do cruzeiro, um cruzeiro padrão que não está fazendo esse cruzando o oceano, você pode ficar 2 dias no oceano, às vezes até 3, depende do itinerário que você faz. E quais são os maiores desafios que você enfrenta aí em alto mar? Desculpa, a ligação ficou muito ruim. Qual foi a pergunta? Quais são os maiores desafios que você enfrenta em alto mar? Tá. Então, os desafios gerais de qualquer tripulante, acredito que seja justamente essa rotina de trabalho intensa, né? Você tem que trabalhar todos os dias. Em algumas posições, as pessoas chegam a trabalhar 12 horas no mesmo dia, ou até mais. E ficar longe de casa, então você está longe dos seus amigos, longe da sua família. Você vai ficar esse tempo todo convivendo com aquelas pessoas ali no navio, mas que ao mesmo tempo você acaba criando umas relações muito profundas, né? Porque tá todo mundo, perdendo trocadilho, no mesmo barco, né? Na mesma situação. Então você trabalha com aquela pessoa, você se diverte com aquela pessoa, você vê os mesmos rostos o tempo todo, então vocês acabam criando esse laço. Só que jamais vai substituir suas amizades e sua família na sua casa, né? E eu acredito que você conheça muitas pessoas diferentes, né? De diferentes lugares, com outras culturas também. Uhum. Sim. Você acaba tendo contato com pessoas do mundo inteiro. 1/3 de qualquer tripulação de qualquer navio do mundo vai ser filipina. E daí vai ter bastante indiano, bastante indonésio também. São as 3 nacionalidades mais recorrentes. Mas o Brasil também geralmente tem bastante tripulante. Então, por exemplo, o último navio que eu estive tinha quase 100 brasileiros a bordo, numa população de mais ou menos 2.000 tripulantes. Então, é bastante gente, assim. E você acaba tendo contato com todas as culturas de vários lugares diferentes. Óbvio que tem algumas mais recorrentes, mas você
conhece gente do mundo inteiro. Às vezes alguns lugares você nem sabia que existia, na verdade. Nossa, e quais foram os destinos mais memoráveis que você já visitou durante as viagens de cruzeiro? Desculpa, não ouvi de novo. Quais foram os destinos mais memoráveis que você já visitou durante as suas viagens de cruzeiro? Tá. Bom, no meu primeiro contrato eu tive muita sorte. Eu peguei um navio que fazia um itinerário muito interessante. Eu conheci mais de 15 países nesse primeiro contrato. E dentro desses países, assim, passando por ilhas gregas, Espanha, França, Itália, depois vindo aqui para as Américas, né? Então tinha muito Caribe, ilhas caribenhas no geral, e outros destinos assim. E quando você compara, cada um tem sua beleza, né? Tem por exemplo, você tem umas praias lindas nas Ilhas Caimã que você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas eu sou uma pessoa muito ligada com história. Então, para mim, os portos europeus eles têm um peso maior nesse sentido, porque lá cada pedra tem uma história para contar. Eu lembro quando eu estava na Itália e daí eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Pompeia, né? A cidade que foi destruída pela erupção e tal. Então, assim, existem algumas situações assim que realmente são bem impactantes. Em relação à comunicação dentro do navio, principalmente com estrangeiros, o predominante a gente sabe que é o inglês, mas eu imagino que tem ali algumas pessoas viajando que nem sempre falam inglês. Quais outros idiomas a gente ouve muito dentro de um navio de cruzeiro? Bom, o inglês do navio, na verdade, é um inglês à parte. Ele é um inglês que mistura um pouco de cada idioma, né? Então, tem vários sotaques e a gente brinca que tem esse inglês específico de dentro do navio, especialmente entre os tripulantes. Os passageiros vão depender muito do itinerário que você está fazendo. Existem companhias de cruzeiro que sequer falam inglês a bordo. São companhias que são, por exemplo, de Israel, que só falam hebraico, ou companhias alemãs que só têm alemão, mas o inglês realmente é o principal. Na tripulação, como eu falei, como tem muito filipino, você vai ouvir muito tagalo, e tem os idiomas, né, da tripulação em si. Mas entre os passageiros, vai variar de acordo com a temporada. Eu fiz a temporada latina, por exemplo, e a gente tinha que fazer todas as atividades tudo em espanhol, com algumas coisas em inglês aqui e ali. Então, essa que vai ser o comando, depende de onde você está. Mas na tripulação, tagalo com certeza. E quais são os maiores cruzeiros do mundo? De novo, a pergunta maiores? Quais são os maiores cruzeiros do mundo? Você diz maior no sentido de tamanho de navio? Isso. Alô? Pirajá? Oi. Então, você diz o tamanho de navio? Sim, isso. Como longo é o cruzeiro? Não, o tamanho mesmo do navio. Tá, atualmente o maior navio do mundo é da Royal Caribbean, chamado Icon of the Seas. Eu tive a oportunidade de inaugurar esse navio, inclusive. Ele opera no Caribe, o roteiro dele sai de Miami, na Flórida, e daí ele passa por algumas ilhas caribenhas, né, como St. Martin, St. Kitts, St. Thomas, e também vai para o México, então ele passa por Cozumel, Costa Maya e Honduras. Então ele fica ali pelo Caribe, mas assim, entre tripulação e passageiros somados, tem quase 10 mil pessoas a bordo, é literalmente uma mini cidade. E qual é a porcentagem de pessoas que ficam preocupadas com, por exemplo, bote salva-vida, esse tipo, como agir no caso de acidente? Então, na verdade, o navio de cruzeiro, se não for o mais seguro, é um dos mais seguros tipos de transporte que existem. Assim, depois que aconteceu o acidente no Titanic, que foi o mais famoso, e muitos anos depois, o mais recente grande acidente que teve foi com o Costa Concordia, lá na Itália. Sim. Muitas coisas mudaram em relação à segurança, né? Então, toda a estrutura do navio, para você ter uma ideia, se acontecesse um acidente de grande proporção, em que o navio é muito danificado, ele demoraria horas para afundar. Horas. E daí, a tripulação, toda semana, a gente faz um treino de segurança, né? Uma simulação de segurança, e a gente é treinado para o que fazer em qualquer uma dessas situações. Então, cada tripulante tem uma função específica, e daí a gente consegue evacuar o navio, se necessário, muito mais rápido do que o navio vai afundar, né? Mas óbvio que depende de caso para caso. As emergências mais recorrentes que temos são as emergências médicas, porque ele ainda não tem milhares de pessoas a bordo,
Então, coisas podem acontecer, mas coisas mais sérias são muito, muito raras. Mas as pessoas em si, os passageiros, as pessoas ainda têm medo, esporadicamente, de viajar de navio, não? Sim. Algumas pessoas são um pouco mais... Quem faz um cruzeiro pela primeira vez e ainda não conhece, pode ter alguns receios, mas uma vez feito esse cruzeiro, você vai entender como funciona. Claro que existem algumas situações que podem ser um pouco mais traumáticas, por exemplo, existem vídeos na internet de navios que passaram no meio de tempestades muito fortes, você vê cadeira de praia voando, assim. Mas isso é muito pontual, é muito raro. Né? É a mesma coisa que falar assim, viajar de avião tem acidente. Sim, tem, mas quantos voos acontecem por dia e quantos efetivamente tem algum acidente, né? Sim. E, de novo, acho que a proporção de acidentes em cruzeiros são ainda menores do que voos de avião. Então, a gente normalizou andar de carro e quase ninguém tem medo de andar de carro ou moto, sendo que são muito mais perigosos, na verdade. Para encerrar a nossa entrevista aqui, Pirajá, você recomenda, então, uma viagem de navio como uma experiência, assim, pessoal? Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, tentar uma vez, porque o cruzeiro, ele tem uma característica muito bacana de ser um grande resort all-inclusive, só que em alto mar, então ele se move. Quando você vai para um resort em qualquer lugar em terra, você tem aquela praia ali na frente para curtir e é isso. No cruzeiro, cada dia você vai ter uma praia diferente, um lugar diferente para conhecer, e ainda que você não tenha tantas horas assim para realmente explorar aquele destino e conhecer tudo, você pelo menos consegue por algumas horas ter uma noção de como é e decidir se quer voltar depois com mais calma. E quando você não está no porto, você ainda tem toda a parte de alimentos, bebidas, diversão, shows, um monte de coisa acontecendo. E posso dizer mais, cada cruzeiro e cada companhia de cruzeiro tem um jeito diferente e você pode ter vivências completamente diferentes dependendo do que você faz. Pode ser uma coisa completamente festa, loucura, ou pode ser um cruzeiro bem tranquilo que você vai sentar e apreciar as ondas, depende do que você está buscando. Tem para todo mundo. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação e vamos ter outras oportunidades de conversar mais vezes. Maravilha, muito obrigado, gente. Divirtam-se bastante e bora navegar. Continue nos atualizando das suas viagens, hein? Obrigado.